Olá, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o seu irmão Alex e hoje vamos falar sobre Páscoa. Vamos falar o significado da palavra Páscoa, vamos falar também o significado da Páscoa para os judeus, para os cristãos e hoje também por que será que o coelhinho representa a Páscoa? Por que será que hoje damos ovos de chocolate simbolizando a Páscoa? Vamos aprender sobre isso também. A palavra Páscoa no hebraico ela significa passagem, mas por que será que significa passagem? Aí a gente vai entrar agora também já, junto com a palavra Páscoa, a gente vai entrar porque o significado da Páscoa para os judeus, para a gente explicar um pouquinho o significado da palavra Páscoa. A Páscoa para os judeus tem algo mais profundo, significa a saída daquela nação de uma escravidão de aproximadamente 400 anos, passando por uma vida de liberdade, aonde eles iam para a terra prometida. Então para os judeus a Páscoa é muito importante também. A palavra Páscoa significa passagem, porque naquela noite em que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, através de várias tentativas que Moisés ali com o faraó pedindo para o faraó libertar o povo da escravidão, o faraó não aceitou. Então Deus enviou pragas ao povo egito para que libertasse o povo dele da escravidão. E uma dessas pragas era o anjo da morte, que foi a última praga que Deus enviou sobre o povo egito. E esse anjo ele passaria, por isso que fala passagem, né? Esse anjo ele teria uma passagem na terra do Egito, onde ele ceifaria a vida de todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Então ali Moisés orientou o seu povo divinamente através de Deus para que pegasse um cordeiro, amolasse o cordeiro, pegasse o sangue desse cordeiro, passasse nos umbrais da porta, porque naquela noite o anjo da morte passaria no Egito e ali ceifaria a vida de todos os primogênitos, tanto dos animais como dos homens. Então aquela casa que tivesse o sangue do cordeiro, Deus livraria ali aquela casa, aquela família do anjo da morte. O judeu, ele tem ali na sua Páscoa, ele tem a representação de 3 elementos também principais, que são o cordeiro, ou um cabrito assado, tem os pães asmos, que é um pão sem fermento, e ervas amargas. Cada um desses elementos tem um significado. O cordeiro assado significa o sacrifício que houve naquela noite. Os pães asmos, pão sem fermento, significaria que o povo não teria tempo para colocar fermento no pão para levedar aquela massa. Então seria uma saída rápida do Egito. Já as ervas amargas simbolizaria para eles o tempo que eles viveram na escravidão do Egito, um tempo muito amargo. Então toda vez que eles comemoram a Páscoa, esses 3 elementos fazem parte da sua comemoração. O cordeiro simbolizando o sacrifício, o pão asmo significando que eles saíram rapidamente do Egito, e as ervas amargas simbolizando o tempo amargo que eles passaram naquela época como escravos na mão de Faraó. Já para nós cristãos, a palavra Páscoa, a Páscoa, ela tem simbolização muito forte também. É uma semelhação com a Páscoa dos judeus, porém é diferente, porque para nós a Páscoa significa a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Por que por nossos pecados? Porque o preço do pecado, a Bíblia fala, que é a morte, mas o dom divino de Deus é a vida eterna. Então Jesus vem para morrer para nós, para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Então Deus ele deu o seu Filho para que morresse por nós, para nos libertar do pecado e da morte. Então para nós cristãos, o significado da Páscoa é a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde ali Jesus Cristo, através da sua morte, ele nos livra da escravidão do pecado, aonde vivíamos anteriormente, antes de conhecer Jesus Cristo, e a partir do momento que conhecemos a Jesus Cristo, a sua morte na cruz, ela nos liberta da escravidão do pecado, aquela vida que nós tínhamos antes, de pecado, de adultério, de prostituição, e essa vida pecaminosa, onde o pecado escravizava a nossa vida, onde não conseguimos livrar desse pecado, o sangue de Cristo ele nos liberta desse pecado. Então Jesus ali com os seus discípulos, quando ele pega aquele pão no dia da ceia ali na Páscoa, na quinta-feira, ele corta o pão e fala para os seus discípulos: olha, esse pão significa o meu corpo que será partido entre vós, e esse cálice significa o meu sangue que será derramado sobre vós. Então para nós a Páscoa é a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos tirando da escravidão do pecado e nos levando para uma nova vida de paz, de alegria e de felicidade. Agora vamos falar sobre por que será que o coelho representa a Páscoa. A gente sabe que o coelho, na cultura egípcia, ele é um deus da fertilidade.
Porque o coelho ele dá a cria de 4 a 8 vezes no ano e cada cria dele sai em torno de 10 coelhinhos. Então, para o Egito, né, para o povo egito ali, o coelho ele representa fertilidade, representa vida, né? E então por isso tem essa semelhança, onde Jesus Cristo ele morre na cruz, ele nos dá vida, ele nos deixa fértil, né? Então eles pegaram aí, simbolizaram o coelho com a Páscoa aí para esse sentido. Tem uma outra vertente também, onde alguns religiosos e alguns historiadores falam que quando Maria Madalena foi ali no sepulcro de Jesus, antes do amanhecer do domingo, o sepulcro estava entreaberto e ela viu que ali dentro tinha um coelho, né? E esse coelhinho ali, ele foi, entre os religiosos e historiadores, foi o primeiro a presenciar a ressurreição de Jesus Cristo e seria, né, o responsável por anunciar às crianças sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso é fato histórico e religioso. Então, fique bem claro, o coelho ele representa a fertilidade para os egípcios, onde eles dão cria de 4 a 8 vezes no ano, e cada cria tem 10 coelhinhos, né? E ele é o primeiro também a sair ali depois do inverno, ele é o primeiro a sair da sua toca, né? Então ele tem um bichinho de coragem ali. Então, por isso que eles fazem essa assemelhação entre a morte de Cristo na cruz, a ressurreição de Jesus Cristo, dando vida, a ressurreição, uma nova vida, um renascimento, com esse coelhinho. Já o ovo, por que será o ovo? Né? O coelho não bota ovo, então por que será que o ovo também se ajunta a essa assemelhação? O ovo cresce que ele também traz vida dentro dele e renascimento. Então, por isso, essa assemelhação de vida, renascimento e assim por diante. Acredito também que na Idade Média, algumas pessoas acreditavam que o universo ele surgiu, ele foi criado através de uma casca de ovo, né? Um gigante, eu acho que deve ser um ovo bem gigantão, né? O universo ser criado. Enfim, então alguns acreditavam nesse daí. E aí acontece, eles pegavam esses ovos, né? Pintavam os ovos ali à mão mesmo ali e distribuía para um para outro ali. E logo depois com o tempo, né, alguns pensou assim, opa, esse negócio vai dar dinheiro, vamos lá. E começaram a colocar ouro, começar prata, a fazer uma arte mais ali elaborada ali, aí começou a vender para os comércios, para que as pessoas que não tivessem tempo comprassem ali para dar aos seus amigos e queridos. Depois a gente vê que no século XVIII um gastrômico francês ele teve uma técnica, ele falou assim, opa, vou pensar, dá para fazer uma coisa diferente aí. Aí ele fura o ovo, tira todo o líquido desse ovo aí e coloca chocolate lá dentro. Será que ficou legal? Não sei, né? A gente não viveu naquele tempo. Mas então, aí depois começa, né, através disso, você quebrava a casquinha, viu um ovo inteiro de chocolate ali dentro. Aí o pessoal acho que pensou, opa, dá para fazer um ovo de chocolate aí. Aí criou esse ovo de chocolate que a gente vê hoje aí com vários presentinhos dentro, né? E uma outra vertente também sobre o ovo simbolizar na Páscoa é que o ovo, após ser cozido, ele permanece na mesma forma e dentro dele ele fica mais sólido, né? Fica sólido, é o ovo cozido ali. Então representa que aquele povo judeu ali, ele resistiu muito, resistiu por 400 anos ali e permaneceu firme com a sua própria origem, com o seu próprio caráter, né? Então também tem essa semelhança. Agora, minha opinião sobre nós cristãos dar ovo de Páscoa e coelhinho, explicar isso para os nossos filhos, né, e na igreja. No meu ponto de vista, eu acredito que eu não vejo nenhum problema de você dar um ovo de Páscoa para o seu filho, até porque nesse momento todos estão recebendo, né, a mídia ela mostra tudo isso, então eu não vejo nenhum problema em você presentear o seu filho com um ovo de Páscoa ou dar um coelhinho para ele. A menos, né, a menos que você explique para o seu filho que o motivo principal da Páscoa não é coelhinho e não é ovo de chocolate. Senta com seu filho ou na igreja, fale com ele que o principal motivo da Páscoa é a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dando uma nova vida e nos trazendo para Ele, para que nós tenhamos paz, alegria e uma nova vida, tirando nós da escravidão do pecado. Então, eu não vejo nenhum problema você presentear o seu filho com chocolate, com coelhinho e assim por diante, porém que você explique para ele que o motivo principal da Páscoa não é coelho, não é ovo de chocolate, mas é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi o vídeo de hoje, acredito que você tenha gostado, comente aí o que você achou
Uma pergunta para vocês aí. Vocês aí que estão ouvindo esse vídeo, concorda em dar ovo de Páscoa para o seu filho? Não concorda? O que vocês acham a respeito disso? Faz aí o seu comentário aí. O que você acha? E se acha que esse vídeo ficou legal, ficou bom, a gente vai estar trazendo mais vídeo para você. Por isso eu peço para você que se inscreva no canal, curta, assine o sininho aí para receber todos os nossos vídeos. Entre no canal, conheça nossos vídeos aí, compartilhe com seus amigos e familiares. E vamos celebrar a Páscoa sabendo que Jesus Cristo morreu por nós para nos tirar da escravidão do pecado e nos dar uma nova vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.